Fala galera, Fabiano Bandeira na área e aqui no nosso canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso encaminhou a contratação do volante Danilo, revelado pelo Palmeiras, atualmente no Nottingham Forest da Inglaterra. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o tema, falo também sobre o jovem colombiano Jordan Barreira, anunciado ontem como reforço do Fogão, que entrará em campo depois de amanhã, domingo, às 17h30, para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, galera, as negociações avançaram muito ontem entre Botafogo, Nottingham Forest, staff do jogador, e em breve Danilo poderá pintar no Fogão, um jovem meio-campista de 24 anos, revelado pelo Palmeiras, que chegou à seleção brasileira e disputou a Premier League pelo Nottingham Forest. Infelizmente, na última temporada, o Danilo teve uma lesão no tornozelo e só voltou a jogar em fevereiro. Mas é um jogador muito acima da média. Pode chegar ao Botafogo, impactar o nosso meio-campo, impactar o time, ser importantíssimo nas disputas da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Detalhe, segundo o GE, não há participação do Lyon na negociação. Inicialmente, a equipe francesa queria levar o Danilo, só que o DNCG, órgão regulador das finanças dos clubes lá na França, entende que o Lyon ainda passa por um momento difícil, então há uma observação criteriosa. Por isso, Danilo não foi para o Lyon, que se retirou da negociação e começou a ser muito bem visto o jogador pelo Botafogo, principalmente após a concretização da negociação do Gregóry, que foi para o Catar. Vocês vão lembrar que no início do ano eu dizia que se o Gregóry saísse naquela época, o Botafogo teria dificuldade para repor. O scout do Fogão sabia que é muito difícil encontrar um jogador com as características do Gregóry. Só que tem um ponto, dentro do valor que foi investido no meio-campista, que agora foi para o Catar. Porque na temporada de 2024, o Botafogo comprou o Gregóry por cerca de 13 milhões de reais. Então, quando o scout pensava no substituto, talvez estivesse pensando nessa faixa de preço. Eu também pensava nessa faixa de preço. Vai buscar um substituto para um volante, pagando ali 13, 14, 15 milhões de reais, ou com o scout trabalhando muito, trazendo um nome muito impactante para o jogo, mas não tão conhecido, pagando pouco, ou até mesmo sem pagar transferência. Só que para isso era muito necessário um trabalho extremamente eficaz, porque é difícil encontrar um jogador com as características do Gregóry. O que aconteceu? O jogador foi vendido e John Textor, claro, com a gestão do Botafogo, decidiu fazer um investimento pesado para trazer um meio-campista que impacta muito no time. E aí, galera, 22 milhões de euros, contando bônus e metas, mais de 140 milhões de reais. Então eu digo para vocês, se o Danilo jogar o que sabe, se o Danilo jogar o que pode, o Botafogo está subindo muito em relação ao que tinha com o Gregóry, que eu amo. O Gregóry foi muito importante para os títulos do Botafogo em 2024, Brasileirão, Libertadores. Era sempre fundamental na marcação, sabia jogar, importante na saída, mas estamos falando de um jogador de 24 anos, que estava na Premier League, que já chegou à seleção brasileira e que, bem no Botafogo, terá todas as condições de alcançar a seleção novamente, pensando em Copa do Mundo em 2026. O Danilo marca muito bem e sai muito bem para o jogo. É interessantíssimo o futebol desse garoto, que tem tudo para arrebentar aqui, gerando um impacto muito legal no nosso time e no futebol brasileiro e sul-americano. E tem mais 2 pontos observados aqui no canal Fabiano Bandeira, que quem acompanha vai lembrar. Eu dizia que nos últimos dias o Gregóry poderia sair e que internamente o clube já via isso com uma tranquilidade maior. O Botafogo já estava mais seguro, já estava mais tranquilo com a saída do Gregóry, que acabou se concretizando. Porque já sabiam lá dentro que haveria investimento, que o Botafogo teria condições de ir ao mercado também para buscar um jogador na posição. E busca um jogador para fazer a diferença, marcando e saindo para o jogo. O Danilo pode se entrosar muito bem com o Marlon, pode se entrosar muito bem com o Alan, pode se entrosar muito bem com os jogadores de frente também, porque além de marcar,
chega à área e consegue finalizar ou desenvolver jogadas, dando assistências. E outro ponto que eu trazia também em vídeo, mas principalmente em live, é que não deveríamos focar nos valores das vendas do zagueiro Jair e do centroavante Igor Jesus para o Nottingham Forest, como estavam saindo em parte da grande mídia. Saiu até no exterior, porque os negócios entre John Textor e Marinakis iriam muito além daqueles valores que estavam sendo falados. As negociações entre os dois acionistas passariam bastante, tanto que o Lyon andou negociando com o Nottingham para levar jogador, para vender jogador também. Tem uma possibilidade de desenvolvimento de base também por aí, com conversas entre as partes. Então, muita coisa podendo acontecer. Danilo deverá assinar contrato de 4 anos com o glorioso Botafogo. E antes de falarmos a respeito do Jordan Barreira, uma curiosidade a respeito do Danilo, que se bem me lembro, já contei em live aqui no canal Fabiano Bandeira. Vanderlei Luxemburgo hoje não está treinando um time de futebol, mas no auge foi o melhor técnico brasileiro que eu vi. Na década de 90, no início dos anos 2000, o Vanderlei Luxemburgo tirava onda. E ele entende muito de futebol. Ele pode ter deixado de lado alguns aspectos importantes para o jogo de hoje, mas ele entende de bola. E era treinador do Palmeiras antes da chegada do Abel Ferreira. Foi campeão paulista em cima do Corinthians, com o Patrick de Paula batendo o último pênalti. O Vanderlei Luxemburgo já tinha no time profissional o Patrick de Paula, subindo muito novo, tinha o Gabriel Menino, também com muita moral no clube e com a torcida, quando foi observar um treinamento entre os reservas do profissional e os reservas do sub-20. O Palmeiras principal tinha jogado no dia anterior, o sub-20 também, então um coletivo entre reservas. E o Lucha viu um volante com muita chegada, com muita marcação, com muita qualidade, perguntou: quem é esse garoto? É o Danilo, porque ele não está no time titular, pelo menos. Aí deram aquelas desculpas do mundo da bola e o Vanderlei Luxemburgo falou: esse rapaz é melhor que o Patrick de Paula e que o Gabriel Menino, que eram considerados bons jogadores pelo Lucha, tanto que o PK bateu o último pênalti na final do estadual contra o Corinthians, uma responsabilidade muito grande, fez o gol e o Palmeiras foi campeão. O Lucha sabia que o Patrick de Paula tinha qualidade, que o Gabriel Menino era um bom jogador, mas quando ele viu o Danilo, identificou logo uma qualidade acima da média, na marcação, na saída, na chegada. Subiu o atleta, que ganhou muita moral, virou titular, Nottingham Forest, seleção brasileira, e não precisamos dizer mais nada. Então, um jogador que pode chegar e agregar muito ao Fogão. Falando em jogador jovem de qualidade, que pode chegar e agregar, Jordan Barreira, que estava no Junior Barranquilla da Colômbia, chegou ao Botafogo e foi anunciado ontem como novo reforço. Pessoal, o contrato que o Danilo vai assinar é de 4 anos e o contrato assinado pelo Jordan Barreira vai até o final de 2029. Contratos longos. Jordan Barreira pode jogar pelo lado direito do ataque, pode jogar pelo lado esquerdo do ataque, mas pode ser também aquele meia central com liberdade. É muito habilidoso, quebra linhas com dribles, mas é inteligente, busca as assistências, as finalizações, fez gol novinho em clássico lá contra o Atlético Nacional. É um jogador diferente que, quando se adaptar, e eu espero que isso aconteça rapidamente, ao Botafogo, tem tudo para contribuir muito na nossa zona ofensiva. Olha, quero ver de perto Jordan Barreira e Montoro, que são jovens extremamente qualificados, que têm o drible. A torcida do Botafogo pode viver grandes momentos se esses jogadores conseguirem se entrosar, dando certo aqui no Fogão. Vamos ver como vão ser utilizados pelo técnico David Ancelotti. O treinador fala muito sobre ritmo, sobre intensidade, então é importante ter jovens também. Olha o que diz hoje o futebol mundial com o PSG, com o Chelsea, um ou outro jogador mais experiente e muitos jovens extremamente qualificados e condicionados, participando o tempo inteiro da construção, mas também da marcação. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, todo mundo se inscrevendo no canal, deixando o like e ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Vamos passar logo, galera, dos 60 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!